Amém, amém. Irmãos, eu queria pedir uma gentileza para os irmãos, se possível. A gente precisa voltar a ter reverência pela palavra. Amém, irmãos? Então eu queria que você se movimentasse o menos possível durante a palavra. Se você não ficasse andando nos corredores, se tiver que ir no banheiro, só vai se realmente não tiver jeito, irmão. Amém? Posso contar com a colaboração dos irmãos? Porque afinal de contas a gente veio aqui por causa do Evangelho, sim ou não? Então, irmãos, vamos abrir o coração, abrir a mente, para que a gente possa receber do Evangelho de Jesus, amém? Amém. Então, eu sei que tem um momento que se o Espírito Santo vier, ninguém mais segura ninguém. Mas esse movimento precisa ser do Espírito e não da nossa vontade. Uma das coisas que o diabo tem feito com a igreja é distração. Queria pedir que vocês não conversassem paralelamente. Dá um tempo no celular, irmão, pelo menos hoje. Amém, irmãos? Amém? Eu repreendo todo espírito de distração que está sobre esse povo aqui agora. O Senhor é maior do que isso. O Senhor é maior e a tua vontade é soberana. E eu sei que o Senhor quer alcançar todos aqui. Então nós repreendemos agora todo espírito de distração, de conversa. Que esse celular agora, Pai, possa ser parado. Que ele possa ser bloqueado pelo céu. Que ninguém agora tenha esse espírito de distração, mas que todos possam receber da palavra em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Aleluia. Irmãos, eu tenho uma notícia muito boa para compartilhar com os irmãos. O nosso canal no YouTube atingiu a marca de 1000 inscritos, irmãos. Aleluia. Aplaudir o Senhor. Aleluia. Ali, para quem não conhece, essa projeção ali é a nossa transmissão ao vivo. Nós estamos ao vivo agora e nós temos sempre nas nossas transmissões um número quase que às vezes maior de visualizações do que a própria igreja local, do que os irmãos que estão aqui. Então, ou seja, aquilo que a gente sempre pregou e sempre desejou, que o evangelho saísse das quatro paredes, nós estamos usando uma ferramenta que tantas vezes é usada para o mal, para a destruição de famílias, nós estamos usando ela a favor do reino. Talvez você diz assim, nossa pastor, mas só 1000 inscritos, irmão, nós estamos falando de igreja. Nós estamos falando de quem rema contrário, de quem tem oposição das trevas. Se fosse um canal de nada a ver do capeta, já tinha mais de 1000. Mas com a igreja a gente sabe que é difícil, mas quando a gente atinge uma marca como 1000 inscritos no canal, nós entendemos que a mão de Deus está conduzindo esse ministério. Amém, irmãos? Amém? Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva, faça a sua inscrição lá. Você pode acompanhar depois, se você costuma vir no culto, mas você pode acompanhar depois, enviar o link para os seus amigos, para as pessoas que você quer que também conheçam o Evangelho de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, o Lázaro quase pregou a minha palavra, e aí eu entendi que a palavra não é minha, é do Senhor. Eu falei, amém, Jesus, então deixa ele, né? Mas o Lázaro, ele estava pregando aqui, falando sobre sementes. Irmão, vamos fazer um negócio aqui. Quem está com Bíblia de papel aí? Quem está com Bíblia de papel? Levanta a mão. Ô, geração, quase, a maioria está com Bíblia. Então, só quem está com Bíblia de papel aí agora. Pega a sua Bíblia, abre ela aí. Em Gênesis. Gênesis. Capítulo 1. Só quem está com Bíblia de papel. Vocês vão entender aqui agora, irmão. Aguenta aí. Pega a primeira folha. Faz assim com ela, igual eu estou fazendo aqui. Pega só a primeira folha assim, segura assim. Essa primeira folha aqui, ela fala do que, irmão? De Gênesis. Ela fala da criação. Amém? Agora você vai pegar aqui a folha, que na minha vem do 2 e o capítulo 3 aqui. Segura aí também na mão. O que essa folha fala? Fala da queda. Fala da queda. Agora pega o restante todinho das folhas. Até Apocalipse, assim, segura. Você percebeu a diferença de alguma coisa aqui? 2 folhas falam da criação e da queda. E depois a Bíblia todinha é para restauração. Então entenda uma coisa. Em Gênesis, o homem, tem gente que fala que o homem caiu. Não, o homem não caiu.
Porque se o homem tivesse caído, ele podia ter levantado. Não, em Gênesis, na queda, nós morremos. Ali foi a morte do homem. O pecado foi a morte. E Deus ama tanto que depois Ele construiu uma história inteira, que no meio dessa história Ele enviou o Filho dEle para que morresse no meu e no seu lugar, para que você hoje tivesse a possibilidade de ser restaurado aqui nesse lugar. Você está entendendo o movimento de Deus? Agora, para que nós fôssemos salvos, alguém precisou morrer no nosso lugar. E hoje eu queria falar de algo que... Eu sou filho de agricultor, irmão. Para quem não sabe, o meu pai sempre foi, trabalhou sempre com propriedade rural. Eu também vivi um bom tempo trabalhando com propriedade rural. E Jesus falava sempre por parábolas. Então, quando Jesus queria falar com um pescador, ele falava de peixe, de rede. Mas quando ele ia falar com o agricultor, ele falava de terra e de semente. Então eu sempre tive muita facilidade de entender as parábolas de Jesus, quando ele falava sobre terra e semente. Só que essa semana eu fui perceber que ao longo dos meus 8 anos aí de igreja, de conversão, eu nunca tinha pregado sobre semente. Eu nunca falei sobre terra e sobre semente. E algo que sempre falou muito no meu coração. Então eu entendi que se Deus me fez lembrar essa semana, então hoje é o dia. Então hoje eu quero partilhar com vocês a respeito disso. O tema dessa mensagem, coloca ali para mim por gentileza, é terra fértil. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia então agora. Abre ela lá no texto de Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Mateus 13, a partir do verso 1. Todo mundo achou? Diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, por isso entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava de pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas, por meio de parábolas, dizendo: Certo semeador saiu a semear. E quando semeava, a parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em terra boa e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60 e outra a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Irmãos, entenda uma coisa. A semente, eu estava falando, acho que foi semana passada, eu conversando com o Michael, ele estava lá em casa, o Michael, irmão da Tamires, e ele falou assim: olha, pastor, eu recebi uma palavra, e a pessoa disse para mim que eu iria receber muitas sementes, mas que a colheita seria outras pessoas. Só que o Michael estava entendendo que as sementes que ele ia receber eram as pessoas. Eu vou receber muita gente, eu vou alcançar muita gente. Então ele ligou semente a pessoas. Não, a semente não são as pessoas, a semente é a palavra. Quando alguém liberou sobre ele, você vai receber muitas sementes. Essa pessoa estava dizendo, você vai receber muitas palavras de Deus que vão ser semeadas então no coração das pessoas. A palavra, ela é a semente. E quem é o semeador? O semeador são os trabalhadores do reino. São aqueles que entenderam o propósito de estar aqui num domingo à noite,
não só com o microfone na mão, não só cantando no louvor, mas está aqui para pregar o evangelho uns aos outros com palavra e com seu testemunho. São os trabalhadores do reino que, ao sair desse lugar, vão trabalhar semeando na cidade onde eles estão e na nação que eles pertencem a palavra que foi recebida como herança, a palavra que é a semente preciosa do céu, que é entregue para nós de maneira imerecida, irmão. Deus, Ele quer te dar sementes, a palavra, a revelação da palavra, não só a palavra letra, mas a palavra vivificada pelo Espírito, a palavra viva, a palavra que entregue, muitas vezes até quem está falando não tem muito sentido, mas quem está recebendo sente ela atravessar a alma, porque é a palavra vivificada pelo Espírito da revelação, a palavra que encaixa. Irmão, quem aqui já chegou diante de pessoas para aconselhar, no nome de Deus, e na hora que estava lá diante da pessoa, lembrou de um versículo que leu uma vez e nunca mais tinha lembrado, mas que naquela hora lembrou? Já aconteceu isso aqui com alguém aqui? Pois é, o que você acha que é isso? Isso é a palavra viva, é a palavra vivificada pelo Espírito, a palavra que está guardada não na mente, mas está guardada no Espírito, e que na hora certa ela é liberada sem você nem mesmo saber como que isso saiu de dentro de você. Às vezes a gente está conversando com pessoas, e a gente fala coisas para a pessoa que depois eu falo assim: Jesus, da onde saiu isso? Porque de mim não ia sair nunca. Porque essa palavra é a semente vivificada, entregue aos semeadores. Agora, tem um detalhe, querido. O solo, que é o coração das pessoas, precisa receber essa palavra. Mas muitas vezes, irmãos, a gente lança a semente, só que a gente não faz o que Deus mandou a gente fazer. Coloca para mim um texto ali, Marcos capítulo 4, a partir do verso 26. Vamos ler o 26 e o 27. Marcos capítulo 4, verso 26. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Irmão, sabe o que é a angústia do nosso coração? É que a gente não confia em Deus. A angústia do meu coração é que eu quero lançar a semente, mas eu quero saber que hora que essa semente vai nascer. A angústia do meu coração é que eu já lanço a semente e eu fico monitorando ela ali na esperança de que ela nasça no dia que eu quero que ela nasça, e que ela nasça segundo a espécie que eu quero que ela nasça. Só que a gente esquece de fazer uma coisa. Irmão, entenda uma coisa, eu sou filho de agricultor. Eu entendi uma coisa essa semana. Todas as vezes que o meu pai ia iniciar o plantio na fazenda, meu pai era produtor de soja. Todas as vezes que ele ia iniciar o plantio, ele preparava tudo, ele preparava o maquinário, preparava a semente, preparava o adubo, preparava tudo. Mas o termômetro para que se lançasse a semente na terra era olhar para cima para saber se o movimento já era de chuva. Então deixa eu te falar uma coisa para você que entrou aqui essa noite. É a mesma coisa com você. Deus vai te confiar a semente, mas quando você tiver que lançar a semente, você não tem que olhar primeiro para a terra como se você mandasse naquilo que vai ser semeado, mas olha para o céu para ver se há um movimento do Espírito Santo, e você vai entender se é para lançar aquela hora ou não. Nós precisamos começar a olhar de novo para o alto, a olhar de novo para as coisas do céu. Jesus, quando foi repartir o pão na multiplicação do pão, a Bíblia diz que ele pegou o pão, ergueu aos céus, deu graças e repartiu. O movimento que nós precisamos observar é primeiro o movimento do céu. Nós estamos olhando para a terra e não estamos olhando para o céu. Olha para o céu e você vai saber o momento certo de lançar a semente na terra. Sabe, irmão, a gente lança a semente e a gente fica... Sabe o que é o grande desafio da igreja? É porque a gente está querendo fazer réplica igual clone. Sabe, eu lanço uma semente às vezes na vida da pessoa, e eu quero que aquela pessoa então se torne aquilo que eu sou. Mas a semente que eu vou lançar ali, ela já tem uma origem, ela não veio de mim, ela veio de Deus.
A maioria das igrejas não concorda com pessoas que começam a nascer dentro das igrejas no evangelho, mas que são diferentes umas das outras. Pois eu vou dizer uma coisa para você: tem figueira que vai nascer no meio da videira, irmão. Tem figueira que vai nascer lá e que Deus não vai desistir dela. Tem figueira que vai nascer no meio da videira, porque num lugar onde tudo é comum, aquilo que é diferente é o que vai ser observado. A gente quer padronizar tudo, a gente quer que no meio da videira só tenha uva. E Deus fala assim: eu vou lançar uma figueira no meio da videira, porque todo mundo vai ver. E às vezes a figueira fica ali, ela fica tímida. Como na passagem da parábola que conta essa história, a parábola da figueira no meio da videira. A figueira estava ali, ela não produzia. Por quê? Porque ela era diferente. Então ela olhava ao redor, tudo era uva. E ela falava: o que eu estou fazendo aqui? Você não está no lugar errado. Deus te plantou no lugar certo. Você é diferente, mas você está no lugar certo. Agora aproveita uma coisa: o solo onde você está é bom. A temperatura é boa. Eu pesquisei uma vez, a temperatura, o solo, a quantidade de água que uma figueira precisa para produzir é exatamente a mesma quantidade que uma videira precisa para produzir uva. Então Deus não errou, não é porque você é diferente que você não vai frutificar, você vai frutificar. Mas o negócio é que a gente, irmão, entenda uma coisa aqui essa noite. Às vezes na ânsia de que essa semente nasça segundo a espécie que eu quero, do jeito que eu quero, muitas vezes a gente lança a semente. Eu lembro que a gente plantava e a gente não resistia à tentação. Passava 2, 3 dias, a gente ia lá e mexia na terra, no local onde estava a semente, para ver se a semente estava germinando. No reino, às vezes a gente está fazendo isso. A gente está indo lá e está duvidando que Deus é capaz de fazer aquilo gerar, e a gente começa a mexer. E às vezes nós estamos querendo que as pessoas nasçam, porque aquilo é uma segurança para mim. E às vezes nós estamos querendo que nasça filhos do reino no meio de um ambiente muito perigoso chamado religião. Às vezes você lança a semente e fica falando para a pessoa o tempo todo: ó, você ouviu o evangelho agora, se você não mudar você vai para o inferno. Agora que você conhece a verdade, se você não mudar, ó, Jesus está voltando, você vai ficar. Um ambiente de ameaça, porque a gente acha que é seguro, que essa semente às vezes nasça fora do horário, mas ela vai nascer no meio de um lugar muito perigoso chamado religião. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus, quando nasceu, irmão, entenda isso aqui agora, pega isso no seu espírito. Quando Jesus nasceu, havia uma ordem para que se matasse todas as crianças. E Deus deu uma ordem para José e Maria, para pegar Jesus e levar Jesus para o Egito. Quem estava perseguindo Jesus para matar o Filho de Deus era a religião. E Deus deu uma ordem para José pegar Jesus, o Filho, e levar para o que a gente chama de mundão. O Egito era o mundo que a igreja tanto condena. É o mundo que a igreja fecha as paredes e quer guardar as pessoas aqui dentro. E Deus pegou o seu filho e enviou ele para o mundo para falar: para fazer o que você tem que fazer, meu filho, você vai ter que aprender a lidar com o Egito e a correr da religião assassina. Esse é o evangelho que a gente entende aqui. Talvez você está aí contrariado da vida, falar: ai, o que ele está falando que eu não estou entendendo? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Ambiente seguro para um filho de Deus crescer é o ambiente que Deus diz para ele estar, e não o ambiente onde a religião diz que deve estar. Porque nós precisamos ensinar os nossos filhos, irmão. Ensinar os nossos filhos a saber viver nos ambientes aonde eles são a luz. Sabe, irmão, a gente está vivendo um momento assim confuso, porque a falta de identidade, a gente fala muito que no Brasil, a gente fala isso, você fala assim: nós temos vontade de ter escola, nós temos vontade de ter orfanato, nós temos vontade de ter, amém, porque ainda é necessário. Mas eu vou dizer uma coisa para você: no Brasil, por exemplo, não falta escola. Vamos fazer uma escola. Não, no Brasil não falta escola.
Precisamos ter um orfanato. No Brasil também não está faltando orfanato, irmão. Sabe o que está faltando? Essa semana Deus falou isso para mim. Sabe o que está faltando, Lúcio? Não está faltando escola. Não está faltando orfanato. Está faltando família. Está faltando família. Por que a igreja tem que abrir escola? Porque as escolas estão corrompidas, dominadas pelo diabo, porque quem está lá não tem família. Por que a igreja tem que abrir orfanato? Porque em casa não tem paternidade. E aí os filhos estão órfãos. Então aí a gente tem que fazer um plano B, porque o plano A não funcionou. Então o que está nos faltando, querido, não são as estruturas. O que está faltando para nós é família. O que está faltando para nós é a identidade de família que é transmitida aos filhos. Porque os nossos filhos, querido, vou ser sincero para você, o cristianismo, ele não pode ser sem o Cristo revelado. Porque um muçulmano, quem aqui conhece, já ouviu falar de muçulmano? Todo mundo já sabe, né? Da religião dos muçulmanos. Todo mundo já sabe, irmão. Quem sabe aqui? Levanta a mão, interage comigo, ajuda eu, em nome de Jesus. Muçulmano. Eu não sei se você sabe, mas os filhos de muçulmanos, a maioria deles, eles são incentivados a fazer faculdade em outros países, onde a religião predominante não é a religião muçulmana. Eles pegam os meninos com 16, 17 anos, enviam eles para outros países, colocam eles nas faculdades de outros países. Esse menino entra lá muçulmano, ele fica a faculdade todinha muçulmano, e quando ele sai de lá com mais um monte de muçulmano. E os nossos? E os jovens, os nossos jovens aqui? Entra na faculdade cristã e sai ateu. Quer evangelizar na boate? Ao invés de trazer a prostituta para Cristo, se torna prostituta. Tem algo errado. Sabe o que está errado? É que um filho de muçulmano, ele é criado num ambiente onde o pai e a mãe têm tanta convicção do Deus que serve, que se eles forem desafiados a colocar uma bomba no próprio corpo, para ir lá em nome de Alá, explodir um lugar, eles não pensam duas vezes ao dar a sua vida pelo Deus que eles servem. Isso é fanatismo religioso, pastor? É fanatismo religioso, mas revela para nós uma vergonha de uma identidade que eles têm em nós não. Os nossos filhos deveriam estar arrebanhando milhares e milhares de jovens que não conhecem a Jesus nos ambientes aonde eles estão, mas infelizmente estão sendo tragados por esses ambientes, porque não tem mais uma família com identidade em Cristo Jesus. E hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você: eu confiei essa missão a você. Eu entreguei essa semente para você. Sabe de uma coisa, irmão? Quem aqui já pescou? Quem já pescou? De barco? Quem já foi de barco pescar? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o barco tiver tudo certinho, não tiver nenhum furo nele, tem algum problema esse barco entrar num rio sujo? Tem algum problema, bolacha? O rio está sujo, a água está suja, mas o barco está tudo certo. Tem problema o barco estar lá? Não tem. Sabe o que dá problema? É quando a água suja começa a entrar dentro do barco. Esse é o nosso problema. Não tem problema nenhum os nossos filhos estarem nas escolas do jeito que elas estão. Não tem problema os nossos filhos trabalharem nos ambientes onde eles trabalham. Não tem problema nenhum. O problema é o seguinte: nós estamos preparando esse barco, ou esse barco está indo como um barco furado, e a primeira coisa que vai acontecer com ele quando ele entrar nesse rio de água suja é se encher com essa água suja e se afundar. Em nome de Jesus, irmão, você que tem filho, você que é jovem aqui, irmão, isso aqui não é uma reunião de clube social. A igreja não é uma reunião de clube social. A igreja
é a misericórdia de Deus transformando vidas. A igreja é a misericórdia de Deus tocando vidas e transformando gerações, irmão. Irmão, tem dia que Irmão, eu vou confessar algo para vocês aqui. Vocês vão falar assim, isso é apelo emocional. Pensa o que você quiser. Eu acompanho muitas redes sociais. Muito. Eu acompanho lá Instagram, um monte de gente daqui. De um monte de gente que eu sei que está em outras denominações. Irmão, dificilmente uma semana que eu não vejo algo que eu choro. Choro mesmo. Não é chorar da boca para fora, não. Eu choro. Eu choro. Porque Deus está confiando uma semente tão genuína na nossa mão e a gente está envergonhando Jesus. Irmão. A gente está envergonhando o cristianismo no mundo. Sabe, nós tivemos uma reunião sábado. A proposta da reunião, a princípio, era como que nós íamos formar uma rede de igrejas que pudessem interligar conferências umas nas outras para que a gente pudesse estar junto. Mas o Espírito Santo de Deus veio tão forte na reunião e trouxe a gente para uma realidade que a gente chorou depois. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo falou conosco, nós estávamos lá em mais ou menos umas 9 igrejas representadas da região toda aqui, de Goiás, Brasília, Goiânia, Catalão, Uberlândia, estava todo mundo lá. E a primeira coisa que Deus falou com a gente lá foi, vocês estão pensando em fazer conferência? Conferência para conferir o quê? Conferência para conferir o quê? Nós vamos fazer uma conferência aqui em 2022 de jovens. Será que até lá nós vamos ter alguma coisa para conferir? Será que até lá nós vamos ter um Jesus para o povo conferir? Será que nós vamos ter jovens aqui que disseram não para as drogas, que disseram não para o sexo prostituto, que disseram não para a malandragem, e disseram sim para Jesus, e renunciaram à vida em favor da vida de Jesus? Porque aí sim pessoas de outras nações virão aqui para entender o que está acontecendo. Porque a promessa para esse lugar é que nações correriam para esse povo. E por que que ainda não aconteceu? Porque não tem ainda o que conferir. Porque nós temos uma mensagem, mas nós não nos tornamos a mensagem ainda. Mas eu declaro sobre a vida dessa igreja que esse principado que tem dominado a mente de pais e jovens nessa igreja, que tem desgovernado o nosso pensamento ao ponto da gente achar que está tudo certo, esse principado cai hoje em nome de Jesus. O Ramon foi lá no Descende. O Descende aconteceu em 2019, não foi? 2019, a palavra Descende significa um envio. 3 estádios ou 4? 3 estádios de futebol cheios de gente pulando e dizendo aleluia e glória a Deus. E todo mundo dizendo agora nós vamos enviar para o mundo. Nós vamos enviar para o mundo. E Deus olhou lá de cima e falou: vocês vão enviar o quê? Vocês vão enviar pulo, grito, histeria. Não, eu amo vocês demais para deixar isso acontecer. Eu amo vocês demais para deixar isso acontecer. Vocês vão ser enviados para dentro da casa de vocês. Vocês vão ser enviados para resolver os problemas de família primeiro. Eu não vou enviar um jovem para outra nação que não conversa com o pai, que não perdoa a mãe, que não conversa com o irmão, que tem rixa com o amigo. Eu não vou enviar uma igreja que está lá para dizer que é melhor do que os outros. Eu vou enviar vocês para casa. Vocês vão ficar trancados em casa. Porque o envio não era para fora, era para dentro. Porque Deus não vai enviar do lado de fora aquilo que Ele não transformou do lado de dentro. Sabe que dia que nós vamos romper nessa cidade? O dia que a gente for diferente. O dia que a gente for diferente. A gente está querendo um Deus para justificar a nossa igualdade com as coisas.
que Deus está falando, eu quero enviar vocês diferente. Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Vocês são meus filhos. E eles também. Só que eles não sabem o pai que eles têm. E vocês não vão lá para levar uma histeria. Mas o dia que vocês abrirem a boca de vocês para cantar, vocês não vão cantar uma letra que vocês pegaram da internet, vocês vão cantar a vida de vocês. Nós cantamos aqui, não somos mais escravos do medo. Mas eu tenho certeza que não vou nem esperar esse culto acabar, já tem um monte de gente aqui que está apavorado. Está apavorado até com a mensagem que nós estamos liberando aqui. Então nós estamos cantando da boca para fora. E Deus está falando, hoje eu vou te pegar e eu vou te transformar por dentro. Eu vou te pegar aqui, não vou te soltar mais. Eu preciso transformar você por dentro. Irmão, a Bíblia diz que José foi o pai por adoção de Jesus. Mas José, ele era o quê? Pode falar alto, irmão. José era o quê? Carpinteiro. Fala comigo, carpinteiro. Carpinteiro. Quando a gente fala que o pai de Jesus era carpinteiro, o que vem na sua cabeça? Ele fazia o quê? Trabalhava com madeira para fazer o quê? Móveis, né? Parabéns para todos. Por isso nós estamos vivendo esse evangelho. Parabéns. Quem trabalha com móveis é marceneiro. Carpinteiro constrói casa. É por isso que a gente quer um Jesus de decoração. Eu quero um Jesus para decorar a minha vida, ao invés de um Jesus que estrutura a minha casa. Jesus não veio decorar a nossa vida. Jesus veio estruturar a nossa casa. A nossa casa. Por isso que a Bíblia diz que se uma pessoa está endemoniada e você expulsa o demônio, e a casa então agora está limpa e o quê? Adornada, enfeitada, decorada, mas está vazia, esse demônio volta com mais 7. Porque não adianta a casa estar enfeitada se a casa estiver vazia, porque não está estruturada. A nossa casa precisa estar cheia do Espírito Santo de Deus. A nossa casa precisa estar cheia da semente incorruptível do céu que nasceu em nós. Irmão, de verdade mesmo. Às vezes você me vê pregar aqui, você não sabe o que está passando dentro de mim. Porque tem gente que fala assim, nossa, eu queria tanto pregar. Irmão, pede para fazer qualquer outra coisa, pede para ser palestrante. Então já que você quer, sabe? Não vai ser coach, vai ser palestrante. Porque para a gente pregar aqui, essa mensagem ela entra dentro da gente primeiro. Isso dá um desespero. Dá um desespero, porque a gente fica angustiado, porque a gente sabe que a gente faz parte disso. Sabe, irmão, nós somos mais do que um povo que se reúne num domingo à noite. Nós somos mais do que isso. Sabe, irmão, eu fico pensando, cadê os semeadores corajosos? Cadê aquele povo, gente? Cadê aquele povo que não tinha medo de semear? Irmão, eu vivi, na minha adolescência, presenciei várias vezes homens que entravam dentro do coletivo. Acho que aqui, quem andou de coletivo aqui já? Já andou de coletivo, irmão? Amém. Entrava dentro do coletivo com a Bíblia. Passava a roleta e gritava lá do fundo assim: Jesus te ama! E não tinha vergonha. Semeadores. Cadê os semeadores corajosos que vão entrar nas salas de aula e vão dizer: eu sirvo a Jesus e eu não me envergonho disso, e eu não tenho problema em estar com vocês. Vocês não precisam me excluir, porque eu tenho prazer de estar com vocês. Eu não tenho crise de estar lá com vocês na festa, lá na piscina. Eu amo vocês para estar junto, mas eu só não vou fazer o que vocês estão fazendo, que contraria o meu Senhor. Quem assistiu aquele filme Até o Último Homem? Enquanto todo mundo estava matando, o que ele estava fazendo?
E ele deixou de estar lá? Ele brigou para estar lá. Porque é muito fácil uma pessoa falar assim: eu não quero matar, então eu não vou para a guerra. Não, ele falou assim: eu não quero matar, mas eu preciso ir para a guerra, porque não é só não matar, é salvar. Então não é só não se contaminar, é salvar. Cadê os semeadores? Cadê as intercessoras que se reuniam para chorar? Eu acredito que vai ter um novo descende. Não vão ser 3, não, vão ser 6 estádios cheios de gente chorando. Irmão, tem algum médico aqui hoje? Tem algum médico? Não, né? Mas imagina se a gente estivesse aqui e tivesse um médico aqui. E alguém começa a passar mal. Começa a sentir uma dor forte no peito. E esse médico está aqui dentro. O que você acha que esse médico ia fazer? O que ele ia fazer, irmão? Ele ia lá na pessoa ou não ia? Ele ia tentar fazer alguma coisa ou não ia? E se nós estivéssemos aqui, esse prédio começasse a pegar fogo e tivesse um bombeiro aqui dentro? O que você acha que esse bombeiro ia fazer? Ele ia tentar ou apagar o fogo ou então salvar a gente. Por que que o mundo está morrendo? Por que que a nossa cidade está morrendo espiritualmente? E nós somos os portadores da mensagem de salvação e a gente não está fazendo nada. Por quê? Por quê? Porque existe uma coisa entre a teoria e a prática. Entre a teoria e a prática existe uma poltrona confortável, com uma TV ligada na Netflix, com um balde de pipoca do lado. Entre a teoria e a prática tem esse lugar. Esse lugar que para a gente. Irmão, nós estamos num processo de morte. E nós somos os portadores da vida. Mas para você salvar alguém, você precisa dar a vida para ele. Por isso que Jesus falou: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Deus nos ama tanto, irmão, que Ele confiou sementes. E Ele semeou essa semente em alguns corações. Eu queria dizer para você qual é o tipo do seu coração, a sua terra. Qual é a terra que está recebendo essa semente? Porque o texto que nós lemos diz que a primeira parte da semente, ela foi jogada à beira do caminho. Isso fala de um coração insensível. Todo mundo aqui que já foi na roça sabe que sempre no meio da plantação tem o caminho aonde passa os carros. Essa terra, ela é dura, ela é batida. No meio do pasto, aonde o gado passa, a gente chama de trieiro. O gado passa, vai ficando naquele lugar que não nasce nada. Aquele lugar vai ficando batido, ali passa o gado. Se você for no pasto, você anda no trieiro. O cachorro anda ali, tudo anda ali. Por quê? Porque a terra é dura. Ela é dura porque há uma multidão pisando aquele lugar. E tem coração que está sendo pisoteado por uma multidão, sabe do quê? De outros deuses. Existe no nosso coração uma multidão de outros deuses, irmão. No meu coração pode existir um Deus chamado Deus do dinheiro. Eu sirvo esse Deus. Mas o dia que esse Deus não funcionar, eu crio um outro Deus, que aí agora eu não preciso de dinheiro, porque às vezes eu tenho dinheiro, mas eu estou doente demais, meu dinheiro não dá, não resolve. Aí eu crio agora o Deus da cura, outra multidão, outro Deus, vai virando uma multidão de Deus. E a gente vai pondo Deus numa caixinha, como se Deus fosse isso.
A gente cria um Deus numa caixinha. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não está dentro de uma caixinha, nem religiosa, nem sua. Deus não é Deus dos crentes, Deus é Deus do mundo. Deus é Deus de todos. E a gente vai deixando o coração ser pisoteado. E um coração duro não recebe a palavra. Você vem aqui, a gente prega, o louvor canta, o Espírito Santo vem. Mas você sai daqui, pisa ali fora, o diabo vem e come a semente. O diabo vem e rouba a semente. Por quê? Porque a gente está se permitindo ser pisoteado por uma multidão de outros deuses. Só existe um Deus. E esse Deus quer só uma coisa: que você morra para essa vida, para viver a vida dele. Porque Jesus, quando veio, ele não veio para matar, ele veio para morrer. Jesus não ensinou a salvação matando os inimigos. Ele veio ensinar a salvação se entregando em favor. Às vezes a gente está aqui e esse coração nosso é esse. É o coração duro. Coração que não adianta. Você está falando, a pessoa está rindo, está brincando. Aí o dia que vem a tribulação, ele se desespera, sabe por quê? Porque ele não tem nada. Porque toda semente que foi lançada ali foi roubada. Toda semente que foi lançada ali foi roubada. Não vai nascer, irmão. Não vai nascer. Você vai passar a sua vida inteira com esse coração duro e a semente não vai nascer. Mas se você permitir, existe um Deus especialista em tornar solos duros em solos férteis. Existe um Deus especialista em fazer isso. E a única coisa que Ele quer é que você deixe isso acontecer. Irmão, um dia Jesus ressurreto, 2 discípulos, quando fala discípulo, irmão, é gente que andava com Jesus. 2 discípulos indo para Emaús, decepcionados com Jesus. Porque Jesus não foi aquilo que eles imaginavam. Coração duro. Queria um Deus que eles criaram na cabeça deles. E Jesus então aparece, materializado, e começa a caminhar com eles. A Bíblia diz que eles não reconheceram Jesus, porque o coração estava duro. Deixa eu te falar, será que Jesus não está andando com você já tem uns dias e você não reconhece Ele não? Será que essa voz que fica na sua cabeça todo dia falando para você, para de fazer isso aí que você está fazendo? Será que essa voz que está na sua cabeça todo dia falando para você, você não é assim? Essa voz que está aí falando para você, vai lá, reconcilia. Vai lá, fala com o seu filho. Vai lá, fala com o seu pai. Será que não é Jesus e você não está reconhecendo Ele porque o teu coração está duro? Será que Ele não está pisoteado por outros deuses e agora você não consegue reconhecer o Deus de verdade? Você sai daqui hoje conhecendo esse Deus, irmão. Você não seja essa pessoa. Irmão, você vai estar em ambientes aqui uns dias que vão te fazer pensar, por que eu não reconheci Jesus? Mas ainda dá tempo, ainda há tempo. Sabe, irmãos, esse coração insensível, ele é movido pelas tendências e pela cultura. O nosso coração vai ficando tão duro, a gente vai criando tantos deuses na cabeça. Irmão, há pouco tempo atrás, uns 2 anos atrás eu acho, houve um escândalo aí, até na mídia. Botaram um homem pelado numa exposição lá, não sei se foi São Paulo. Botaram o cara pelado, irmão. Um homem pelado. E levava as crianças lá para pôr a mão no homem. E chama isso de cultura. Chama isso de cultura. E teve gente cristã que bateu palma. É cultura. Deixa eu te falar uma coisa. O evangelho é contra a cultura. Porque a conta do evangelho não fecha. A conta do evangelho é diferente. A matemática do céu é diferente. No reino de Deus, o louco é que é sábio. O triste é que está alegre. Nós somos contra a cultura.
Nós não somos religiosos, mas nós não podemos criar um Deus da cultura local. Deus transcende toda a cultura. Ele é Deus de sempre, porque Ele é o início e o fim de todas as coisas. O mundo pode evoluir do jeito que for, que essa palavra não vai passar, porque Ele é eterno. Não deixe o seu coração endurecer pelos deuses da cultura. Viva no meio da cultura, mas faça igual o apóstolo Paulo. Usa a cultura para falar de Deus. Usa a cultura para falar de Deus. O apóstolo Paulo chegou num lugar de idolatria. Ele olhou para o altar de idolatria e falou assim: que bom, esse aqui é o Deus que vocês adoram? Esse aqui é o Deus que nós adoramos. Ele falou assim: pois é, eu conheço esse Deus. Vem aqui que eu vou te falar quem que Ele é. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel, de um coração que não é um coração endurecido. E qual foi a outra terra que a semente caiu? A semente caiu no meio das pedras. E fala que essa semente até nasceu, mas porque não tinha terra suficiente, logo ela morreu. E isso fala de um coração superficial. Isso fala de um evangelho superficial. Um evangelho que não tem profundidade. Irmão, de verdade mesmo, infelizmente, ou sei lá, felizmente, isso é Deus sabe todos os movimentos. Mas é muito mais fácil você encher uma multidão numa igreja com um evangelho raso. É muito fácil. Porque é muito fácil eu vir aqui para você e começar a dizer que eu agora eu tenho visão, que agora eu estou vendo, que eu vou te falar seu nome, seu CPF, vou falar quem que você era, quem que era seu namorado, quem que foi lá no seu passado. Sabe essas macumbaria gospel? Isso aí o povo gosta. Porque o povo é igual ao micro-ondas, que é as coisas para agora. Ninguém quer um evangelho profundo, porque andar no profundo você não põe o pé no chão, é Deus que te conduz. Mas viver o evangelho raso, ele é largo, mas não tem profundidade, irmão. Porque o evangelho não fala na tua alma, o evangelho fala no teu espírito. Por que essas mensagens aqui você não vê aquele uau? Porque eu me recuso a pregar um evangelho na sua alma. O evangelho é no espírito. O evangelho pega no espírito, e se você sai daqui carregado com isso, isso te muda. Olha, por exemplo, a Pedro. Pedro teve uma revelação profunda. Jesus perguntou: quem eles dizem que eu sou? Aí os discípulos falaram para Pedro: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta. Aí o Pedro levantou e teve uma revelação do céu, o evangelho profundo. E falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Evangelho profundo. Passou 10 minutos. Jesus falou: então agora eu estou diante de alguém que quer um evangelho profundo. Ele começou a falar a Pedro e para os outros: convém que eu morra. Convém que o Filho do Homem seja levantado. O Pedro levantou de novo: não fala isso de ti mesmo. Não fala que o senhor vai morrer. O que o senhor está falando? Pedro repreendeu Jesus com o evangelho o quê? Raso. Jesus olhou para ele e falou assim: aparta de mim, Satanás. Você não vê as coisas com os olhos do céu, você vê as coisas com os olhos da terra. Jesus não está a fim de falar com quem está vendo as coisas com os olhos da terra. Ele está a fim de falar com quem está vendo as coisas com os olhos do céu. O evangelho tem que ser profundo. Jesus era simples, mas era profundo. A igreja precisa entrar de novo nessa profundidade, irmão. Olha para Nicodemos. Nicodemos, irmãos, era um dos principais da sinagoga lá. O cara era letrado. O cara era o cara. Ele saiu escondido. Foi lá conversar com Jesus. Falou assim: Jesus, eu sei que o Senhor é filho de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém faria os milagres que o Senhor está fazendo se não tivesse parte com Deus. Aí ele perguntou para Jesus, falou assim, ele não perguntou, ele terminou de falar e Jesus falou assim para ele: olha, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Evangelho o quê? Profundo. Evangelho profundo. Aí que jeito que o Nicodemos respondeu? Falou assim: mas eu já sou velho demais, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Evangelho raso. A igreja é assim, a gente libera uma mensagem profunda e a gente responde o raso. Por quê? Porque a gente não está prestando atenção no movimento do Espírito.
Como que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Aí Jesus falou para ele: Nicodemo, convém que você nasça de novo da água e do Espírito. Evangelho profundo, irmão. Evangelho profundo. Peça a Deus agora para Ele te dar esse discernimento do que está sendo dito aqui agora, da profundidade, que isso aqui não é um solo pedregoso. Você não é um solo pedregoso. Aleluia. Capeta, sai daqui. Você não é esse. O Evangelho é profundo, irmão. É profundo. Você precisa entrar nas profundezas. Olha o paralítico do tanque de Betesda. Quem já ouviu falar do paralítico que estava lá no tanque de Betesda? Vocês são crentes, hein? Aleluia. Sabe muita coisa da Bíblia. Amém. Tomara que vocês sejam profundos. Paralítico está lá. 37 anos lá. 37, 38, sei lá, está na Bíblia. Depois você confere. Está lá. A água mexia. Quando a água mexia, o primeiro que chegava era curado. E o paralítico está lá, estandeando. Aí Jesus está andando no meio do povo. Sabe o que é o nosso problema? Que nós queremos viver um evangelho tão raso que nós ficamos olhando para o tanque, mas não olhamos para Jesus. A gente fica esperando a água mexer, mas não vê que Jesus está andando entre nós. Você está aqui esperando que eu libere uma palavra profética, que Jesus está aí do seu lado, falando assim: estou aqui. Estou aqui. Aí Jesus está andando. Aí Jesus chegou no paralítico. Falou assim: você quer ser curado? Evangelho o quê? Profundo. Você quer ser curado? O que ele respondeu? Ninguém me joga na água. Jesus não perguntou se ele queria ir para a água. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Jesus perguntou no Espírito e ele respondeu no quê? Na carne, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Aonde Jesus está, não precisa ninguém te jogar no tanque. Ele é a cura. Aonde Jesus está, não precisa de campanha. Não precisa de profetada. Não precisa disso. Porque Ele está ali. Evangelho profundo. Não tem a ver com o rito, tem a ver com Ele. E eu vou te falar uma coisa, Ele está aqui hoje. E eu te falo que eu conheço o cheiro do meu amigo, eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele está aqui e Ele está se movendo aqui hoje aqui. E Ele está se movendo e Ele está doido aqui para pegar uns aqui essa noite. Conheço o cheiro dele. Eu sei quando é Ele que manda a gente pregar. Tanto é que o Lázaro começou a pregar a mensagem antes de mim, que é para ter certeza que era isso. Você não é esse solo cheio de pedra, irmão, que não tem profundidade. E teve um terceiro solo, que foi quando a semente caiu no meio do espinheiro. Quem já plantou alguma coisa aqui, e quando a semente nasceu um monte de erva daninha junto? Pode ser planta de samambaia, pode ser qualquer coisa. Plantou samambaia já? Plantou sim, só que eu sei. Gosto de cuidar de flor, né? Nasceu um monte de erva daninha junto. Vocês já viram aquilo ali? A terra não é ruim. A terra é boa. Só que a semente cai ali e ela nasce um monte de concorrente com ela. Muitas vezes esse é o nosso coração. E sabe o que Jesus chama essa concorrência? Chama de interesse. Jesus disse que os interesses do mundo e a fascinação das riquezas concorrem e disputam o mesmo espaço nesse coração que as coisas de Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, não tem como você servir a Deus e servir a outro Deus. Não tem como servir a Deus e servir a Mamon. Não tem como você servir a Deus em troca dos seus interesses. O podcast do Paulo Júnior lá com o cara do Jesus Cop, com Douglas Gonçalves, ele falou disso. As nossas relações estão corrompidas porque as nossas relações são por interesse. A gente se relaciona com a igreja por interesse, por causa do benefício. Eu me relaciono com os meus amigos muitas vezes por interesse. Não é? Eu te garanto que é. Não é não, então tá bom. Você tem um amigo aí, você anda com ele, cara, é seu parça, tá junto aí. Amanhã você descobre que ele aprontou com você. Você descobre que ele te traiu. Deu ruim. Deu ruim. E aí? Tá tudo certo?
Tá tudo certo? Vai continuar colado lá? Ou vai romper? Eu vou responder para você, vai romper. Sabe por que vai romper? Porque a maioria das nossas relações são por interesse. Então o interesse tem uma condição para dar certo. E a condição é, você faz tudo certo e eu ando com você. Se fizer errado não serve mais. Isso é relação por interesse. Porque eu vou te falar a real. Quem é cristão aqui? Levanta a mão. Pois é. Então bem-vindos ao mundo de que se tiver que dar ruim com alguém tem que ser com você. Aleluia, irmão. Se tem alguém aqui que pode ser traído, que pode ser injustiçado, que pode ser deixado de lado, que pode ser lesado, somos nós. Querido, se o seu amigo que não é cristão errar com outra pessoa lá fora, a chance dele morrer é grande demais. De apanhar, sofrer uma retaliação incrível é grande demais. E se ele errar com você? Se você é um cristão de verdade, o que vai acontecer? Você vai o quê? Perdoar. Então bem-vindo a esse lugar. Durante muito tempo na sua vida, Deus vai usar você para as pessoas conhecerem o perdão dele através de você. Então você vai ser traído, você vai ser perseguido, você vai ser injustiçado, você vai ser difamado. Seja bem-vindo à igreja de Jesus. Só 3 amém. Aleluia. Descobriu hoje que é esse o lugar, né, irmão? Aleluia. O dia que eu descobri, eu quis sair. Jesus falou, não vai mais não, que agora não tem jeito. Você vai ficar. Queridos, os interesses, eles sufocam a semente. Os interesses, eles abafam a semente. Por isso, o solo que Jesus quer que você tenha não pode ser dividido, distraído com outras coisas. O solo que Jesus quer que você esteja não pode ser esse solo que tem 2 pensamentos, que cocheia entre 2 pensamentos. Sabe, é um coração congestionado. É o coração que nasce e é sufocado. O nosso coração não pode ser congestionado, irmão. A semente do evangelho muitas vezes está sufocada porque você sai daqui e os problemas estão te consumindo. Por quê? Porque esses problemas são interesses que você não consegue resolver. Eu vou te falar uma coisa, eu falei isso lá em casa na reunião da intercessão, falei que hoje de manhã eu vou falar agora de novo, porque isso é de Deus. Sabe por que a gente... Deus, irmão, parece que Deus não ouve as nossas orações, mas eu vou te falar uma coisa, Ele ouve como você nunca imaginou. É você que não sabe que Ele está ouvindo, porque você fala e não escuta. A gente tem que falar e escutar. Por exemplo, no nosso meio cristão, tem muito preconceito com muita coisa. A religião é preconceituosa. Preconceituosa. Mas nos últimos dias aí, a gente foi envergonhado na mídia. Eu até preguei sobre isso aqui um dia. Porque um monte de cristão declarando guerra contra as pessoas que têm a luta contra a homoafetividade. E um monte de gente batendo e aquele rolo danado. Aí, a gente se depara com algumas orações. Eu já ouvi gente orar. E as pessoas vão orar e elas oram assim: Deus, faz essa pessoa te conhecer. Deus, se revela a ela. Deus, mostra a tua graça para essa pessoa. Deus, mostra o teu coração para ela. Isso é a parte que a gente fala. Mas a parte que a gente não ouve é a parte que Deus fala assim: muito bem, meu filho. Que oração magnífica, é o meu desejo. Eu quero que ele conheça o meu amor, eu quero que ele conheça a minha graça, eu quero que ele conheça o meu abraço. Sabe quem vai fazer isso? Você. Aí a gente não escuta e fala assim: Deus não muda ninguém. Deus não mudou essa pessoa. Ele não conhece Deus, ele não quer conhecer Deus. Não, é você que não quer apresentar Deus para ele. Por quê? Porque você tem preconceito. Porque você é religioso. Todas as vezes que você orar para Deus alcançar alguém, o veículo catalisador dessa bênção é você, irmão. É você. Às vezes a gente ora e fala assim: Deus, quebranta o coração dessa pessoa. Essa pessoa está com raiva. Quebranta o coração. E Deus olha lá e fala assim: vai lá perdoar. Vai
vai lá e fala assim para ela: me perdoa. Aí o que a gente faz? Nada. Porque os nossos interesses estão acima dessas coisas. Porque na verdade eu não quero abençoar o irmão, eu quero ganhar dele. Eu quero que ele chegue para mim e fale assim: você tinha razão. Ou frase dos infernos, essa que a gente sempre... Mulher é mestre nisso. A vida do homem é desafiada todo dia, falar assim: você tinha razão. Misericórdia, papai, ajuda nós. Por quê? Porque os nossos interesses é de sempre ganhar. Mas eu vou falar uma coisa para você aqui. Quando Jesus chegou lá no templo, e o povo estava praticando venda lá, estava praticando comércio, a Bíblia diz que Jesus chegou e chutou as mesas. Eu estou falando que ele chutou porque é o jeito que eu vejo. Falou que ele virou a mesa para mim, ele deu logo um... Tá? Fosse eu fazia assim. E aí ele chutou as mesas e falou que a casa do pai não era casa de comércio, era casa de oração. E a Bíblia diz que Satanás caiu porque se achou comércio no seu coração. Quando a gente fala da palavra comércio, a gente pensa naquele que só quer ganhar. Ah, houve comércio, então a pessoa é aquele que só quer ganhar. Por isso que Satanás caiu. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Comércio nem sempre é só querer ganhar, porque tem comércio também que a pessoa não quer perder. E talvez esse seja o desafio da igreja. Por que a igreja está achando comércio no coração? Porque às vezes a gente até entende a mensagem do evangelho no ponto de parar de querer ganhar do irmão. Mas isso vai além, irmão. Ô, evangelho difícil, né, gente? Mas o dia que você estiver lá na eternidade comemorando, você vai achar bom demais. Falar assim: obrigado, Senhor. Obrigado porque ali foi poucos anos e agora eternamente eu posso estar aqui nessa mesa. Sabe, irmão? Porque o evangelho tem que ir além da gente não querer ganhar. Ele tem que chegar ao ponto de você desejar perder. Irmão, a gente não gosta de perder nem discussão. Pega um flamenguista e um palmeirense para conversar hoje para você ver. Bota os dois frente a frente e fala: vamos falar do jogo. Você vai ver o que é perder. Nenhum, nunca. Vai falar: não, o Flamengo perdeu porque o juiz roubou. E vai falar assim: mas nós temos quantos títulos? 5. Quem tem? Cadê o Flamengo? Sumiu tudo, né? 5 títulos da Libertadores? 5. É 3. Estou dando mais 2 aqui, então tira 2 logo. Só 3. Não, mas nós temos 3 títulos. Palmeiras só tem 2. Porque a gente tem 1. Ah, tem 3 agora também? Ai, meu Deus. Tá chegando, Jesus. Deixa eu te falar, irmão. Ninguém quer perder nada. Ninguém quer perder discussão. Hoje na igreja, sabe o que é o desafio da liderança? É convencer os irmãos que nós estamos falando da palavra, porque eles acham que a gente está falando da gente. A gente vai falar qualquer coisa, a pessoa fala assim: eu não concordo. Eu começo a rir por dentro, eu falo: então vai discutir com Jesus, cara. Porque o cara acha que você está falando de você. Você fala um negócio e fala: eu não concordo. Falo, parabéns, né? Jesus errou, tá tudo certo. O pai do pastor Tércio lá de Uberaba, eu conheci ele, um senhor, já deve estar com uns 80 e poucos anos. Gente, pensa na sabedoria do homem. Ele conduziu uma igreja durante muitos anos, acho que 20, 30 anos. A igreja é uma bênção. E aí quando os irmãos começavam a discutir, ele deixava os irmãos, quando o pau estava quebrando mesmo assim, ele falava assim: irmãos, voltemos à palavra. Pronto, acabava a discussão. Porque na palavra você não quer mais ganhar. Na palavra você sabe que se você perder em favor do seu irmão, você está salvando ele. Irmão, o que está sufocando nosso coração é interesse. É interesse, irmão. Olha, se você congregar aqui nessa igreja, e a tua expectativa é que eu e a pastora Jaqueline sejamos para você sim os melhores pastores do mundo. Ai, irmão, vai embora logo, dá tempo. Vai logo, não demora não. Porque se é esse o teu interesse, eu sinto muito em dizer para você que nós vamos te frustrar. E o dia que eu quis ter uma igreja perfeita também, eu fui muito frustrado. E isso não faz muitos dias. Teve um dia que eu estava pregando uma mensagem aqui, e eu olhando para a igreja, estava todo mundo assim, parecendo que tinha sido hipnotizado. Nem piscava, nem olhava para lado nenhum, para ninguém, não tinha reação. E a mensagem queimando, e eu com vontade de dar uns gritos, porque quando o povo está dormindo, você dá um grito, pelo menos acorda, e o Espírito Santo falava assim: fala baixo. E eu falava: Espírito Santo, deixa eu dar uns gritos aqui. Ele falava: fala baixo, fala baixo. Aí eu fui embora daqui e falei assim: Jesus, quer saber?
Esse povo aqui é do coração duro. Povo do coração duro. A gente está lá e ora, o senhor fala isso para eles, a gente vai lá, fala, a pessoa não fala nada. Mas quer saber, Jesus, se é isso o teu evangelho, se é ficar reunindo um povo lá, para ficar lá, parecendo um artista gospel, um palestrante, dando uma palestra, esse povo não reage, não recebe, nem pisca. Eu falei, eu não quero isso mais. Falei mesmo, falei, Jesus, eu não quero. Eu não quero. Eu não quero ser aparecido com nada, mas eu também não quero ficar diante de um povo que não quer receber. E aí, passou. Quando foi agora, foi ontem ou anteontem, a pastora Jaqueline colocou nos grupos da igreja que estava precisando arrecadar os itens para o Natal Solidário. Ela nem sabe disso, vou contar agora. Quando ela colocou no grupo que eu vi a primeira mensagem, aí de vez em quando eu tenho umas DR com Deus. Falei assim, pois é, e nós dois, aquele assunto não acabou não, viu Jesus? Nós vamos continuar conversando aqui. Eu ainda estou meio assim, pensando se eu vou te servir com coisa que eu tenho esse direito. E aí, ela colocou no grupo, e eu falei para Deus assim, falei, Deus, falei, agora é o seguinte, eu estou ficando meio incrédulo, eu preciso de uma resposta. Já que o senhor não falou para mim nada, nesse negócio aqui o senhor vai falar. Nesse negócio aqui nós vamos testar, se esse povo está entendendo a mensagem ou não. Eu falei, porque nós vamos fazer um Natal Solidário, nós vivemos um evangelho que a gente ensina a transformação social, que a gente ensina que tem pessoas que precisam ser alcançadas pela palavra, pela comida, pela roupa. Eu falei, então se eles estão entendendo isso aí, vai ter uma resposta rápida. Mas se esse negócio aqui não der certo, eu vou entender que está tudo furado e que eu então não estou pregando o evangelho certo, e então eu não sirvo para ficar nesse lugar. Ela botou a mensagem lá. E eu sou bem detalhista, eu olhei no relógio e falei, vamos ver quantos dias vai demorar. Vamos ver quantos dias. Demorou 14 minutos. 14 minutos, tinha tudo. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Aí eu respirei, falei, obrigado, Senhor. Ele falou, não, agora sou eu que vou falar com você. Porque é assim, irmão, você prova Deus, depois Ele te prova. Um dia Gideão pegou um novelo de lã, Deus falou com ele, ele falou assim, Deus, eu tô assim, tô igual o Lúcio. Eu tô meio incrédulo. Então vamos fazer um negócio. Eu vou botar um novelo de lã aqui, e aí o senhor vai fazer, então, ficar tudo molhado em volta do novelo e o novelo seco. Aí no outro dia ele foi lá, olhou o novelo seco, tudo molhado. Ele falou assim, mas olha, Deus, eu sou meio daqueles que pergunta para a irmã da intercessão, né? Confirma a palavra, irmã, eu sou desses. Então assim, vamos fazer diferente agora. Então eu vou pôr o novelo, eu quero que o novelo fique molhado e o resto está tudo seco. Deus olhou lá de cima e falou, não tem problema nenhum com isso, pode ir. No outro dia o novelo tudo molhado e o resto tudo seco. E ele falou, glória a Deus, agora nós vamos vencer. Agora nós vamos então. E Deus falou assim, não, agora é minha vez. Agora eu que vou te provar. Vai lá no exército lá e fala para quem for covarde levantar a mão. Esses aí não vão com você não. Ele fez a conta lá, falou, vai ter um bocadinho que vai sair lá, mas tudo bem, não tem problema não. A hora que ele falou, o exército quase inteiro levantou a mão, falou, não, eu sou covarde, eu não vou não. Já sobrou só, se eu não me engano, 10 mil. Aí ele falou assim, então tá bom Deus, então nós vamos, o Senhor é poderoso, então nós vamos com esse povo aqui. E aí Deus falou assim, não, peraí, quantas vezes você me provou? Foi 2, não foi? Pois é, ainda tem uma, vou te provar mais um pouquinho. Leva esse povo para beber água. Aqueles que abaixar lá no rio e beber água assim, levando a mão na boca igual cachorro, esse aí você vai deixar também, não vai com você não. Ele já desceu com o povo falando assim, ninguém faz isso. Não faz isso. Foi lá a galera todinha. Sobrou 300. Deus falou para ele, agora vai. Porque você me provou 2 vezes, agora eu estou te provando 2. Só que tem uma coisa, eu posso fazer algo que você não faz. Eu posso vencer um exército de 30 mil homens com 300 e você não. Então agora vai na minha dependência e aprende que não precisa fazer prova daquilo que eu te falo. A hora que esse negócio deu certo no WhatsApp, Deus falou assim para mim, por que você está desistindo de quem eu não desisto? Por quê? Eu falei para Jesus, eu falei assim, porque eu acho que eles não estão recebendo a mensagem.
E ele falou assim para mim: quantos tinham lá na cruz, Lúcio? Quantos foram comigo até a cruz? Eu falei: Jesus, só um. Ele falou assim: então se tiver um ali já é o suficiente para você. Porque não tem a ver com você, tem a ver comigo. Não dá para viver num ambiente de interesse, irmão. Eu não posso servir essa igreja por um interesse. Eu tenho que servir essa igreja porque tem uma semente nascendo. E a última semente, a Bíblia diz que ela caiu em solo produtivo. É um solo sem concorrência. Eu não sei qual é o coração que Deus falou para você que você está aqui hoje. Mas eu sei que se o seu coração é o coração da beira do caminho, eu conheço um Deus que é capaz de revolver essa terra. Eu conheço um Deus que é capaz de preparar esse solo. Se o teu coração é um coração cheio de pedra, que você recebe até nasce, mas morre rapidinho. Existe um Deus no céu que é capaz de limpar esse terreno, tirar todas as pedras, tirar tudo aquilo que impede você de ser profundo, irmão. Olha, irmão, a coisa que a gente mais precisa no Evangelho é ter raízes profundas, viu? A gente precisa ter raízes profundas. E às vezes, a gente está querendo ver a planta nascer, ao invés de acreditar que as raízes estão crescendo. Irmão, essa igreja aqui a gente vê muitos movimentos de muita coisa. Tem dia que isso aqui está entupido de gente, tem dia que tem menos, tem dia que tem um monte de gente chegando, tem dia que não tem ninguém visitando. E a gente vai vendo isso, mas a gente não pode se movimentar por aquilo que os olhos estão vendo. A gente precisa crer que existem raízes se aprofundando. Tem raízes que estão sendo profundas. Por que estão se aprofundando tanto, pastor? Porque a hora que nascer vão suportar os ventos que virão. Irmão, eu não oro mais para uma igreja evidente. Eu oro por uma igreja resistente. Nós não queremos ter evidência, nós queremos ter resistência, perseverança. É gente que não desvia. É gente que se for ofendido perdoa. É gente que se ofender pede perdão. É gente que se ficar sem dinheiro glorifica o nome de Deus. Se ganhar dinheiro reparte. É gente que está com o solo fértil, porque deixou Deus preparar. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus é a semente, mas Ele também é o solo. Por isso é que Ele diz que nós temos que ter Cristo em nós, porque Ele é a palavra, mas Ele também é o local ideal do seu coração. Ele é o preparo do seu coração, Ele é o solo. Então a palavra tem que ser semeada na terra que se chama Cristo Jesus dentro de você, porque a palavra só nasce na onde ela reconhece o ambiente. A semente só nasce quando ela entende que o solo é Cristo, e que toda palavra que cair no seu coração, ela vai germinar, porque Cristo está ali. Que você não vai vir mais para um culto de domingo para esperar uma direção de um evangelho raso, mas você vai estar aqui para ser entregue. Você vai estar aqui para ser entregue. Irmão, coloca para mim, para a gente encerrar só, por favor, João 12, 24. João, capítulo 12, verso 24. Jesus disse isso aí, ó. Na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Irmão, eu não sei porquê, mas esse último versículo aí, Deus me deu ele agora à tarde. Tem muita semente que caiu no seu coração e que morreu.
parecia ser tão evidente o que ia acontecer. Você visualizou a semente. Você visualizou a promessa. Você viu o embrião ser lançado. Você recebeu a palavra. Mas nada aconteceu até agora. Não aconteceu nada. Você olha ao seu redor, não tem nada. Você não consegue mais ver a semente. Porque a semente foi plantada. Eu vou te dar uma notícia. Glória a Deus que essa semente morreu. Porque se ela não morresse, não ia dar fruto. Mas graças a Deus que ela morreu. Porque se ela nasce naquele dia, você ia ficar soberbo demais. Irmão, você está diante de alguém que Deus mata uma semente todo dia. Todo dia eu olho para a gente aqui. Eu falo, Deus, cadê? Cadê? Eu vi a semente, Pai. O Senhor mostrou ela para a gente. O Senhor mostrou a adoração dessa igreja tocando povos. Pai, o Senhor me mostrou uma semente de grandes pregadores aqui. Pai, o Senhor me mostrou uma semente de uma igreja que vai promover uma transformação social que ninguém nunca viu. Pai, eu vi a semente, Pai. Mas não nasce. Eu não vejo mais. Mas o Espírito Santo veio essa semana para dizer para mim: para de perguntar. Comece a agradecer. Comece a agradecer, Lúcio. Porque era necessário que essas sementes morressem. Vocês não têm estrutura para muitas delas ainda. Mas eu vou te garantir uma coisa, Lúcio. Eu não errei a terra. Eu não errei o solo. Lúcio, eu enterrei essa semente. Enterrei num solo fértil. E Lúcio, elas vão nascer. À medida do meu tempo, elas vão começar a nascer. Então não lamenta porque você não está vendo a semente. Se você estivesse vendo a semente é porque eu não teria semeado. Espera. Espera. Eu estou tratando vocês, Lúcio. Lúcio, eu estou corrigindo algumas coisas no solo. A terra é fértil, mas tem muita erva daninha que eu preciso arrancar. Tem um adubo chamado Espírito Santo que eu preciso colocar aí. Mas Lúcio, fica preparado porque vai chover. As sementes vão nascer quando a chuva vier. Sabe, irmãos, a Bíblia diz no livro de Amós, nós já vamos encerrar. A Bíblia diz no livro de Amós, Amós teve uma visão. Irmão, deixa os meninos lá, eles é bonito, mas deixa eles. Presta atenção aqui, nós já vamos encerrar. O livro de Amós, Amós teve uma visão. Deus deixou ele ver uma nuvem de gafanhotos que estava vindo e iria consumir a colheita seródia. O que é a colheita seródia? É a segunda colheita. Para quem mexe com plantação, seria a safrinha. É a plantação principal, depois se planta de novo para se ter uma segunda colheita. Deixa eu te falar uma coisa. A primeira colheita dessa nação, os gafanhotos devoraram.
A semente do evangelho que foi lançada nessa nação, ela se perdeu em meio a uma doutrina humana, a uma religiosidade extrema, autoritarismo, pessoas se corromperam, usaram do evangelho para arrancar dinheiro das pessoas, para dizer para elas que o cabelo delas tinha que ser de um jeito, a roupa tinha que ser desse jeito, até hoje isso é assim. Essa primeira colheita, Deus enviou os gafanhotos e Ele consumiu essa colheita. Mas a misericórdia de Deus permitiu uma segunda colheita. A colheita que somos nós somos a colheita seródia, a segunda. E Deus mandou um aviso para Amós, diz: olha, eu vou enviar os gafanhotos de novo, porque também essa segunda colheita está se corrompendo, porque também essa segunda colheita não quer receber do meu evangelho, porque essa segunda colheita agora ela quer viver o prazer da super graça, porque essa colheita agora eles não estão entendendo que eles são a esperança do mundo. De novo eu vou enviar os gafanhotos. Sabe o que Amós fez? Amós se prostrou e disse: Pai, tem misericórdia de Jacó, Israel é tão pequeno, Senhor. Nós precisamos interceder pela colheita seródia. Os nossos jovens estão sendo alvos do diabo. Mas se a gente se prostrar como Amós e dizer: Pai, poupa essa colheita, Pai, poupa esses meninos, Deus vai dizer como Ele diz para Amós: então tá bom, eu não vou mais enviar os gafanhotos. Irmão, eu quero ver a segunda colheita. Os gafanhotos não vão consumir. Não vão. Ontem eu estava falando com a pastora. Irmão, tem dia que eu acho que no coração das minhas filhas a semente não vai nascer. Elas são adolescentes, jovens e adolescentes. Tem dia que eu acho que não vai dar certo, porque eu vejo muita imaturidade, às vezes eu vejo muita fragilidade, até uma certa inocência. E eu digo: Pai, eu estou com medo. E Ele diz para mim: Lúcio, a semente está plantada. A semente está plantada. Vai descansar. Porque a hora que você menos esperar, ela vai nascer. E você não vai saber como ela nasceu. Assim somos nós aqui hoje. Eu não sei você, se você é alguém que se identificou com o solo, ou se você se identificou com o semeador. Eu só sei que todos nós estamos inseridos nesse contexto. E hoje o Senhor vem aqui para dizer: eu sou aquele que governa todo tipo de solo e de semente, porque eu sou a semente incorruptível e eu sou o solo para que ela nasça. E tudo que você precisa é de mim. Nós vamos cantar uma canção aqui. Eu vou pedir para você ficar de pé. Se quiser já pode ficar. Fica de pé no seu lugar.